Olá a todos, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, sendo semeados por essa palavra que é tão bendita, que é tão poderosa, tão preciosa e tão necessária nas nossas vidas. E o capítulo que eu separei para meditarmos hoje é em Lucas 4, vamos ficar em Lucas 4, mas eu também vou passear um pouquinho por outros livros da Bíblia e também outro capítulo de Lucas. E a Bíblia que eu vou usar hoje é a King James, então às vezes pode estar um pouquinho diferente da sua, o sentido vai ser o mesmo, mas as palavras podem estar um pouquinho diferentes, né? E é sobre o batizado de Jesus, na verdade, de quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo. E então eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre o batizado, sobre a nossa caminhada com Jesus e com o Espírito Santo. No capítulo 3 de Lucas, lá no versículo 21, fala, né, que Jesus, ao ser batizado e orando, o céu foi aberto e o Espírito Santo desceu sobre ele. Diz que Jesus foi cheio, do Espírito Santo. E quando Jesus Cristo, ao ser batizado, que o Espírito Santo desceu sobre ele, que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi transportado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E é algo até assim, eu separei esse versículo aqui do Lucas 3 justamente para a gente partir para o 4, que fala sobre a tentação. Quando nós decidimos, quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, quando nós nos batizamos, quando nós nos tornamos habitação do Espírito Santo, como será que isso acontece conosco, né? Como será que isso se dá conosco? E lendo e meditando, eu pude perceber que não é diferente do que quando foi com Jesus Cristo. Na verdade, foi só algo ali para nos ensinar, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o próprio Deus, né, que se fez homem por nós. Mas o ensinamento que a gente tira de tudo isso é que quando nós nos batizamos, o Espírito Santo de Deus ele passa a habitar em nós. É quando nós nos rendemos verdadeiramente ao Espírito Santo, quando nós realmente nos rendemos a Jesus Cristo, é que ocorre esse preenchimento. É quando nós nos rendemos, quando há arrependimento, e aí sim, quando nós nos tornamos essa habitação, do Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas acham, nossa, eu vou me arrepender, eu me batizei, e agora sim eu vou viver uma vida totalmente, eu vou descer as águas e quando eu levantar, puf, como uma varinha de condão, de repente tudo mudou. E claro que vai haver transformação, mas não é aquela transformação que a gente vê em desenhos animados, em histórias infantis. E quando nós nos arrependemos e reconhecemos que Jesus Cristo é Deus, que nós precisamos dele, quando nós nos humilhamos no sentido de depender, não de algo que é do homem, mas do divino, de depender de Deus mesmo, E esse arrependimento é o que nos leva até Jesus Cristo. E é só pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pelo amor que Ele tem por nós. Porque não foi à toa que Ele enviou Jesus Cristo para nos resgatar. E aí não é essa varinha de condão como muitas vezes as pessoas ficam imaginando ou pensando, ou muitos que já passaram por isso se frustraram, O Espírito Santo vai fazer a mesma coisa conosco. Quando Ele repousar sobre nós, Ele vai nos transportar, não num deserto físico ali, como foi com Jesus, que Ele foi levado a um determinado local para ser tentado. O Espírito Santo passa a habitar em nós e o Espírito Santo é quem vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, muitas e muitas vezes, o Espírito Santo vai nos transportar para esse deserto, para sermos provados, testados, naquilo que nos separava de Deus. E não para que a gente seja fraco, não para mostrar que a gente é fraco, não é nada disso. Na verdade, Ele quer que a gente tenha vitória sobre o pecado, Resistir ao pecado, ter consciência do pecado, para que realmente a gente alcance a transformação tão falada por nós cristãos, tão desejada por nós cristãos, E essa transformação, ela é de dentro para fora. Então não vai ser uma transformação, a transformação exterior pode-se até dizer que é algo religioso. Você vai transformar, mudar o seu modo de se vestir, às vezes até o seu jeito de falar,
Mas a transformação que Cristo quer de nós não é essa de fora, Ele quer a nossa transformação de dentro. E essa transformação interna nós precisamos do agir do Espírito Santo. Ele é muito necessário nas nossas vidas e nós precisamos dar essa abertura ao Espírito Santo. Nós precisamos desejar e pedir para que o Espírito Santo realmente revele, nos mostre, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Não é fácil querer passar por deserto, mas muitas vezes é necessário. E eu quero ler aqui com vocês então, eu já até introduzi falando, né? Lucas 4. Lucas 4 fala assim: E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e o dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele tu servirás. E ele o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará aos seus anjos ordem sobre ti para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropece em uma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Incrível isso, né? E como nós vemos a firmeza de Jesus, e glória a Deus por tudo isso que ele passou. E o que a gente pode tirar disso daqui é que se Jesus passou por isso, por que nós não vamos passar? Se Jesus passou por isso, quem somos nós para não passar por isso? Né? Então, muitas vezes nós não queremos a transformação, nós rejeitamos a transformação ou fingimos, deixamos ela ali de canto, colocamos numa caixinha fechadinha e não deixamos o Espírito Santo agir, porque não é fácil se deparar com o pecado, com erros, com falhas. Jesus, ele foi preciso, ele conhecia a palavra, ele sabia muito bem quem ele era, ele estava muito bem posicionado. E nós, quando nós nos convertemos, nem sempre nós temos tanto conhecimento da palavra. Por isso que nós precisamos buscar constantemente, diariamente, conhecer a palavra de Deus. E vamos ler agora em Romanos 12:2, para que fique claro essa transformação. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podem ler e reler quantas vezes vocês quiserem. Esse versículo é muito especial, ele mostra mesmo ali para a gente não se conformar com as coisas deste mundo, com as coisas seculares, com as coisas deste século, mas para que a gente seja transformados, porque há uma renovação na nossa mente quando nós nos entregamos a Cristo. Coisas que pareciam tão importantes ou tão necessárias começam a ser vistas de forma obsoletas. E um mundo que às vezes era tão sem cor começa a ter cores que a gente nunca havia visto. Então existe mesmo uma transformação e ela é de dentro para fora. E aí quando nós permitimos essa transformação, a gente começa a experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E essa transformação é que vai nos levar a viver aquilo para o qual fomos criados, viver a vontade de Deus. E se nós muitas vezes desejamos, não, muitas vezes não, quem é o pai assim,
consciente, o pai ele deseja sempre coisas boas, né, aos seus filhos. E nós desejamos aquilo que é bom, e Deus deseja para nós, o nosso Pai Criador Celestial deseja aquilo que é perfeito. E Ele é perfeito, Ele é a perfeição. E é isso que Ele deseja para nós. E se como pais, assim, se a gente puder olhar, parar um pouquinho e refletir, nossa, eu sempre desejo um bom estudo para o meu filho, que ele tenha o melhor de tudo, o que comer, o que se vestir, relacionamento de amigos, como família, sempre nós desejamos o melhor para os nossos filhos. E às vezes a gente esquece de pensar o quanto Deus pensa em nós como pai. Então, se colocar sob a ótica de filho e vendo Deus assim como pai agindo sobre nossas vidas, isso transforma o nosso entendimento, transforma o nosso posicionamento, muda a forma de ver a vida, de ver as coisas. E você vê que o seu Pai Criador te deseja a perfeição, a boa, a agradável e a perfeita vontade dele sobre nossas vidas. Isso, pelo menos, me faz sentir alguém importante, mesmo sem ser importante, mesmo sem ser título, mesmo sem ser conhecida, assim, não importa. Ele me conhece e ele quer aquilo que é perfeito para mim. E o que é perfeito para mim, da Magali, nem sempre é o que ele quer para mim. Aquilo que é perfeito dele supera toda e qualquer expectativa. E ainda lendo sobre essa transformação, 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. É precioso demais. Então, aceitar Jesus é declarar que confiamos na cruz de Cristo. É declarar no mundo espiritual, é você ter a convicção de que aquele véu que nos separava do Senhor, ele foi rasgado. Então, que nós temos acesso a Deus Pai por intermédio de Jesus Cristo. Não há outro intermédio a não ser Jesus Cristo que nos leve ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém se achega ao Pai Celestial senão por Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, né? Porque não há outro. Foi pela obra da cruz e esse véu é rasgado, mas todos nós com a face descoberta nós contemplamos o Senhor e segundo ele, para sermos o que? A sua imagem, é o que a gente leu aqui, somos transformados na mesma imagem. De repente? Não, de glória em glória. Então é passo a passo, é uma caminhada, não é assim, mergulhei nas águas, levantei, não, é uma caminhada com Cristo. É de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, você ser transformado nessa imagem de glória em glória, você ser transformado por aquele que é perfeito, é um presente muito grande, é um privilégio muito grande. E isso vem do Senhor, isso vem do Espírito Santo. E se você voltar um pouquinho lá em 1 Coríntios 6, 19, vai dizer que nós somos lá o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando nos entregamos a Jesus, nós não somos de nós mesmos, porque o que nós sabemos ou podemos querer para nós, nunca vai chegar à perfeição de qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para nós. E quando nós nos entregamos a Jesus, não é para nos limitarmos, não é para ser limitado, pelo contrário. É para viver tudo aquilo que Deus para nós. E Ele não desejou pouca coisa para nós, Ele não fez um plano incompleto, um plano pequeno para cada um de nós. Só que aquilo que é grande aos olhos do Senhor nem sempre vai ser visto por nós como algo grande. Às vezes são nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, é que Ele não faz de nós alguém grande, mas faz através de nós algo grande para a glória dEle. E em Gálatas 2:20, vamos ler Gálatas 2:20 agora.
Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Estou crucificado com Cristo, creio na crucificação, mas já não sou eu quem vivo, Ele passou a habitar em mim. E a vida que agora vivo, essa carne, essa vida que agora eu vivo, é pela fé no Filho de Deus, porque Ele sim me amou, Ele te amou, e Ele se entregou, Ele entregou-se a si mesmo, por mim e por você, e foi por amor. Quando lemos Gálatas 2, essa declaração, quando nós fazemos, assim, ela é feita quando ela é feita com fé, com a convicção mesmo, ela é muito poderosa, porque nós estamos declarando que nós não somos de nós mesmos, que não é a nossa vontade, mas que é a vontade de Deus para a nossa vida, que é Cristo em nós, que nós somos esse templo, essa habitação do Espírito Santo do Senhor, porque Ele nos amou. E o Espírito Santo, ele nos leva muitas vezes ao deserto, a esse confronto, não é para que a gente perca, para que a gente fique preso. Se a gente for lembrar do que aconteceu com o povo lá no Egito, quando eles foram libertos do Egito, eles ficaram rodando 40 anos pelo deserto, eles não entraram na Terra Prometida. E o Espírito Santo, ele não quer isso para nós. Deus, essa não é a vontade nem a perfeição de Deus para a nossa vida. Ele quer que a gente sim seja levado ao deserto pelo Espírito Santo, que a gente seja tentado, que a gente seja provado, mas que a gente saia aprovado, porque é de glória em glória que nós somos transformados à imagem e semelhança de Deus glorioso, de Jesus Cristo de Nazaré. E o povo lá no Egito, eles não entraram, eles perderam, porque eles ficaram olhando para trás. Eles saíram do Egito, mas eles reclamaram: para onde estão, nos levando? Será que a gente vai chegar mesmo naquele lugar? Olha, esse calor, essa comida. Então, assim, só murmúrio, só reclamação e sempre olhando para trás. Então, quando a gente é batizado, quando a gente recebe o Espírito Santo de nós, não cabe mais eu querer as coisas velhas, eu praticar as coisas velhas, querer as coisas do Egito. Não cabe mais para nós. Eu tenho que permitir o Espírito Santo essa transformação. Eu não quero mais ficar escrava, a gente não tem que ter esse desejo, isso tem que mudar. Eu não desejo mais estar escrava desse mundo. Eu não quero mais estar escrava das coisas deste mundo que esse mundo diz que é o certo. Eu não quero estar escrava daquilo que a televisão diz, que o jornal diz, que a revista diz, que o programa diz, que a pessoa mais intelectual diz. Eu não quero saber, eu quero saber o que Deus tem para mim, o que o Espírito Santo tem a me revelar. Eu quero saber aquilo que eu nasci para fazer, o que eu nasci para viver. Eu quero viver a perfeita vontade de Deus para a minha vida. E esse confronto é para nos transformar, é para nos regenerar, porque tudo se fez novo, fala a palavra de Deus, Tudo se fez novo, e tudo é tudo. Não dá para viver do mesmo jeito, não dá para pensar ou para se conformar com as coisas que a gente se conformava antes. E para isso é só se alimentando e conhecendo a palavra de Deus. Sem conhecer, sem se alimentar dessa palavra, nós não vamos ter parâmetros. Como que nós vamos transformar se nós não conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas, E resistir, sempre resistir ao diabo até que ele fuja de nós. Quando Jesus ele foi, voltando lá para Lucas 4, a primeira tentação, ou provação, ou teste que Jesus passou, disse-lhe o diabo, no versículo 3, se tu és o Filho de Deus, ordena esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. A tentação muitas vezes está naquilo que sustenta o físico, a dependência no excesso daquilo que não é necessário, mas eu quero, todo mundo tem, está na moda, os bem-sucedidos têm, não, estão dizendo que isso aqui é maravilhoso, eu também quero. Mas é necessário para você? Será que aquilo é para você?
aquilo vai te satisfazer? Aquilo vai te alegrar? Aquilo vai servir para algo ou apenas por momentos de alegria, de felicidade ali para o ego, né? Para massagear o ego. Então não adianta. Então assim, é claro que a gente precisa, né? O trabalho é lícito, é de Deus, é bendito, mas a tentação não é o trabalhar, não é você ter o seu sustento, e é independente de ser muito ou de ser pouco, é aonde está o teu coração, o que você faz, aonde você busca realmente o pão para você sobreviver, para você ter uma vida digna e se alimenta da palavra, ou você só tem corrido atrás daquilo que alimenta o físico? E outra tentação também está no poder, porque lá no versículo 5, quando o diabo fala outra tentação, ele fala assim: levando a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. Olha como o diabo é astuto. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim e o dou a quem eu quero. Esse poder ele foi dado quando Adão e Eva, quando eles pecaram, o poder sobre a vida, sobre nossa vida, foi entregue ao diabo. E o detalhe que me chamou a atenção foi levar Jesus a um alto monte, mostrar todas as coisas. A tentação, então, muitas vezes, ela está no poder. O poder, você estar acima de tudo, você estar acima de todos. E às vezes não é nem acima, quando a gente fala, às vezes parece só o financeiro, não, né? Mas é o acima até intelectualmente falando, né? Estar acima, sempre uma competição por se destacar, por ser melhor. E isso é você querer a glória para si. Então você destitui Deus de toda a glória que Ele tem. Você tira a glória de Deus e você quer ela para si. Então, o diabo colocar Jesus num alto monte para Jesus olhar de tudo. Imagina se Jesus, né? Ali, né? Imagina você ser colocado no alto monte. O Espírito Santo muitas vezes nos coloca em alto monte para ver se o poder vai nos corromper, se nós estamos corrompidos, mas de repente você não tem poder. Mas dá o poder para uma pessoa que você vai conhecer verdadeiramente quem ela é. Porque muitos já têm o coração corrompido e só não demonstram porque ainda não atingiram, de repente, um sucesso esperado. Mas muitas vezes essa corrupção está dentro dela e a pessoa nem sabe. Mas o Espírito Santo, ele revela isso. Porque a tentação pode estar. Então lembre-se disso, a tentação pode estar no poder de estar no alto monte, acima de Deus. Isso é querer estar acima de Deus, é querer a glória de Deus. Não foi diferente do que Satanás quis, do que de Lúcifer quis, quando ele foi destituído, quando ele teve que deixar o céu, né? Quando ele foi expulso, na verdade. E outra palavra que me chamou a atenção aqui: dar-te-ei todo este poder, gente, e sua glória. Neste momento, o diabo fala para Jesus mesmo: a glória é sua. Dar-te-ei todo este poder e sua glória. O diabo já sabia de quem era a glória. Se Jesus não está atento, se você não estiver atento de quem é a glória, a quem pertence o poder da vida está em Jesus Cristo. Quando ele morreu, ele pegou essa chave da vida, do inferno, ele tirou de Satanás porque ele não tinha pecado e ele foi morto e ele resgatou. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele é quem tem a chave da vida eterna. É ele quem nos dá acesso a essa vida eterna, é por intermédio dele. Então o poder hoje está em Jesus. Se você não souber que o poder da vida está em Jesus, da vida eterna, e que a glória é dele, olha aqui, Satanás falou para ele: sua glória. Então ele já sabia disso. Então o poder pode nos cegar, querer alcançar algo que não é pra gente pode nos cegar. De repente não é por competição, não é para querer estar no lugar de ninguém, mas é para si mesmo, às vezes provar pra gente mesmo. Às vezes tem algumas coisas assim, né? O ser humano tem umas coisinhas meio estranhas. E às vezes você querer provar para você mesmo vai te cegar e você vai estar fazendo algo que você vai estar destituindo, tirando lá Deus do trono e se colocando no trono de Deus, querendo a glória de Deus.
E isso acaba sendo até absurdo falar, mas acontece às vezes de formas mais sutis. Eu tenho certeza que às vezes eu não estou achando a palavra correta, mas o Espírito Santo ele vai revelar aquilo que está no teu interior, no seu coração, para que seja transformado, para que ocorra essa transformação. Porque além dessa tentação, o diabo ele fala outra. Ele fala assim: portanto, se tu me adorares, tudo será teu nesse momento. E Jesus fala: vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele tu servirás. E isso é difícil para as pessoas entenderem, né? Porque Jesus aqui ele ensina o quê? A humildade. A humildade. Adorarás, servirás ao seu Deus. E para o homem é muito difícil às vezes aceitar isso, essa condição de servir alguém, de servir algo. E a humildade é algo que é um confronto para o ser humano. E às vezes é algo que está em nós e nós não percebemos, ou não queremos perceber. E o próprio Jesus, ele deixou aqui bem claro para a gente. E detalhe, é o diabo ele ser astuto e falar, né, a sua glória. E glória a Deus que Jesus sabia quem era e que o Espírito Santo nos revele quem nós somos. Porque se nós sabemos quem nós somos e quem Jesus Cristo é, nós não vamos cair nessa tentação. Na hora que vier, o Espírito Santo vai nos mostrar, nós vamos nos arrepender e acontece a transformação. Não é limitante servir ao Senhor e muito menos arrogante da parte de Deus, né? Pode até parecer, mas é aquela coisa assim, aquela hashtag só que não. Vamos lembrar que a vontade de Deus para nós ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então não é para nos colocar numa caixinha lacrada, numa caixinha de box de comida, não é preconceito, de comida chinesa. Tanta coisa falando da China, mas não é. Então não é para nos colocar numa comida box de comida chinesa ou de comida seja lá o que for. Não é para nos limitar, é para a gente viver a vontade dele para nós. E se ele tem o melhor, aquilo que é perfeito para nós, pode ter certeza que não é nada limitante e não é nada arrogante da parte de Deus. Porque se fosse arrogante, ele não ia desejar perfeição para nós, aquilo que é perfeito, porque perfeito é ele. E mesmo que a gente não tivesse nada nessa vida, que nos fosse tirado tudo nessa vida, a graça nos basta. O acesso à vida eterna, poder ser chamados de filho de Deus, nos basta. Enquanto os nossos olhos ficarem nessa terra, a gente vai deixar de ver, de enxergar a grandiosidade daquilo que é eterno. Aí sim a nossa visão, a nossa mente vai ser limitada, porque a gente não vai conseguir enxergar o além que Deus tem para nós. E essa graça, esse acesso à vida eterna é o que nos basta. Servir ao mundo é servir ao ego. Quando nós servimos a Deus é entender quem Ele é e quem nós somos. É saber para onde vamos, de onde viemos e para onde vamos. E a glória de Deus, se eu tiver o pão de cada dia, glória a Deus pelo pão de cada dia. Glória a Deus. Muitas vezes a vida é difícil, se passa por dificuldades. Glória a Deus pelo pão de cada dia. Sabe por quê? Porque eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, se você ficar limitado na dificuldade daqui que você passa hoje, você vai deixar de ver aquilo que está reservado para você no eterno. Então, obrigada, Senhor, pelo pão desse dia que eu tenho. Obrigada, Senhor, porque mesmo com dificuldade, estou caminhando, estou vivendo pela fé no Filho de Deus, Por quê? Porque um dia eu sei que eu habitarei na casa do Senhor. E, gente, isso está no Salmo 23, que é um salmo mais conhecido do que esse. Às vezes você chega nos comércios, tem lá, Salmo 23. Você chega a muitas casas que deixam a Bíblia aberta, tá onde? Salmo 23. Ou é o 91 de proteção, mas o Salmo 23. Então leiam o Salmo 23. E se firmem nessa promessa do Senhor para as nossas vidas. E servir a Deus é ocupar o nosso lugar com alegria neste mundo, sem querer o lugar dele. É quando nós nos entregamos, porque a gente entende que aqui nós estamos de passagem, somos peregrinos, Ele nos fez único. Então hoje nós estamos aqui vivendo
para que um dia a gente esteja com Ele na eternidade. Eterno, nós somos eternos. E outra tentação, né, que está... E essa tentação, inclusive, ela está associada de buscarmos, muitas vezes, o nosso próprio entendimento, né? Então, o nosso próprio entendimento, às vezes, nos destitui da perfeição de Deus. E outra tentação que eu quero falar está na fé. Está na fé. Nossa, até confuso, né? Tentação que está na fé. Não fé em quem te deu a fé, mas a fé na sua própria fé. E eu já te adianto que isso é usar a palavra de forma vã para justificar as vontades ou verdades que você quer. É fé naquilo que você sabe, é fé naquilo que você tem do seu entendimento. E isso acaba se tornando uma idolatria. Porque Jesus, quando o diabo tenta Jesus, falando assim, no versículo 9, e ele o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará aos seus anjos ordem sobre ti para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropece em uma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E essa tentação de ter fé na própria fé, muitas vezes nós tentamos a Deus porque nós não aceitamos a vontade dele sobre nossas vidas. E nós tentamos porque nós queremos aquilo que está escrito, nós queremos tudo que está lá. Mas nem sempre o que está escrito é para aquele momento que nós queremos, é para algo que desejamos. E aí você começa a agir pela fé naquilo que você conhece e não pela fé naquele que tem a sabedoria. Você começa a ter fé no seu próprio entendimento, no seu próprio desejo, e você começa a usar muitas vezes até mesmo a palavra de Deus para justificar as suas vontades e suas próprias verdades. E isso está cada vez mais comum do que a gente imagina. E isso não deixa de ser idolatria. Isso não deixa de ser uma idolatria. A nossa fé tem que estar firmada naquele que nos deu a fé. Crer que o Senhor pode fazer todas as coisas. Sem Ele, sem o poder dele sobre nossas vidas, nós não podemos fazer nada. Nós podemos saber tudo sobre a palavra de Deus, nós podemos ser teólogos, nós podemos ser grandes estudiosos, mas sem fé naquele que nos deu a palavra, não vai resolver nada. Nós não, pelo contrário, seremos até frustrados. Porque o melhor de Deus nem sempre, ou na maioria das vezes, não é o que entendemos que é o melhor para nós. Às vezes a gente até não entende, né, o que Deus tem para nós. E a gente só vai entender muito tempo depois que a gente vai entender que realmente aquilo que a gente queria não era bom para a gente. E esse engano de ter fé na fé, nós temos que estar muito atentos e pedir para o Espírito Santo nos revelar se isso não está acontecendo conosco, porque senão a gente vai ficar escravo, a gente não vai ser liberto desse pecado, a gente não vai ser liberto, isso que é uma limitação, isso vai nos manter escravos. O povo ficou lá rodando 40 anos no Egito, que a gente não seja um cristão que fica rodando 40 anos numa tentação, sabe, sem resistir o diabo, sem mandar: reda-te, Satanás, sai, Satanás. Não vou tentar o meu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, porque é o poder dele sobre nossas vidas. Porque na palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Então, se a nossa vontade não estiver alinhada à vontade de Deus, é frustração na certa. Porque a palavra de Deus, ela não é um positivismo, ela não é um mantra, não é para usar a palavra de Deus como mantra, como uma vã repetição. É confiar, é crer e confiar em Deus e aceitar a vontade dele e na hora que ele tem determinado para todas as coisas. E eu quero ler agora com vocês o Salmo 37, o versículo 4. Deleita-te também no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. O deleita-te é a intimidade, é você se alegrar, é você ser satisfeito com Deus.
Porque quando nós temos essa intimidade, não vai ser a nossa vontade, vai ser a vontade de Deus. A nossa vontade vai estar alinhada à vontade de Deus. E aí sim, os propósitos dele, aí sim os nossos desejos serão atendidos, porque não serão nossos, porque já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, como nós já lemos. E esse deleita-te é intimidade com o Senhor, é se alegrar, é se entregar, é confiar. Até porque nesse mesmo salmo, se você for ver o versículo 3, fala: confia no Senhor e faz o bem. Aí depois vem o 4, deleita-te também no Senhor. O 5, entrega o teu caminho ao Senhor. O 6, ele gerará a tua justiça. No 7, descansa no Senhor. No 8, ele fala: cessa com a raiva, abandona a ira. E aí ele explica: porque os praticantes do mal serão cortados fora, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Esse salmo é precioso por inteiro, vale a pena vocês lerem depois. Aliás, a gente leu um monte, né? Depois pode pesquisar, leiam com calma. E esse deleita-te é essa intimidade com o Senhor. Então ele vai atender os desejos do nosso coração. Mas simplesmente porque nós queremos, assim, não. Porque nós confiamos, porque nós descansamos nele, porque nós entregamos o nosso caminho a ele. Se nós entregamos o nosso caminho a ele, não somos nós quem nos conduzimos, mas é o Espírito dele que nos conduz. É a vontade dele sobre nossas vidas. E aí, só para complementar, em 1 João... Deixa eu só ver aqui, é o versículo, 1 João 5, o versículo 14. Eu vou ler, na verdade, vamos ler desde do 10, é importante ler, vamos lá. 1 João, primeira carta de João, o capítulo 5, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. E este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vós que credes em o nome do Filho de Deus. A quem ele escreveu? Aqueles que creem no nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais em nome do Filho de Deus. Agora o versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Para tudo aquilo que a gente deseja? Não. Conforme a sua vontade, ele nos ouve. E é dessa forma que o Espírito Santo vai nos transformando, é dessa forma que de glória em glória vamos sendo transformados, regenerados até alcançar a estatura do varão perfeito Jesus Cristo. De glória em glória vamos sendo transformados à imagem e semelhança daquele que é perfeito, que nos criou e que tem a boa e agradável e perfeita vontade dele para as nossas vidas. E isso é refletir o espelho, é refletir a nossa vida, é refletir a Jesus Cristo, como se nós fôssemos um espelho e refletindo a glória de Jesus Cristo, porque a glória não é nossa, por mais que a gente alcance qualquer coisa, por mais que a gente conquiste, por mínima que seja. A gente conquistou os estudos, finalizei os estudos, entrei na faculdade que eu queria, consegui um emprego, consegui um aumento, tive filho, um outro filho, uma família, casei, consegui fazer aquela viagem. Nada disso tem valor se não for para refletir a glória de Deus. Tudo que façais, faça para a glória de Deus. Isso também está na palavra do Senhor. E para finalizar, eu quero até deixar aqui, antes de finalizar, eu quero até falar algo assim. Eu não sei quantos de vocês que estão assistindo que creem no poder, na cura de Cristo. E eu creio na cura de Cristo, nós temos testemunhos sobre a cura de Cristo. Eu já tive 2 curas na minha vida, minhas filhas já tiveram curas e não foram assim na hora que eu quis. Teve todo um processo, foi com perseverança.
Então, assim, minha filha precisou de tratamento médico por 5 anos, mas nesses 5 anos nós não deixamos de orar e de entregar aquela causa no Senhor, e ela teve a cura, e a cura registrada por exames médicos. Eu fui curada por 2 vezes, passei 2 anos orando. Pode parecer uma coisa boba por tornozelo, fiz infiltração, fui no médico, tudo que o médico pediu, não deixei de crer, não deixei de orar, cheguei até a falar, ai Deus, não sei o que tem por trás disso para o meu pé não ser curado. Passaram-se 2 anos e num culto, orando, pediram para levantar quem tinha algo para ser curado, e eu me levantei e fui à frente para receber a oração. Naquele momento, meu tornozelo não foi imediatamente. Naquela semana eu comecei, ai meu Deus, tá tudo bem, eu consegui dormir, não senti dor para dormir, porque eu sentia dor para dormir. Então, depois de 3 dias, eu falei assim, Senhor, meu tornozelo foi curado, eu não estou sentindo mais nada. Eu tinha dificuldade para colocar um tênis no pé. Então, assim, Deus pode curar sim, mas não quer dizer que vai ser na hora que a gente quer. E tudo tem um propósito, porque então eu tive que ir no médico, eu tive que fazer a fisioterapia, eu tive que fazer todas as coisas, até mesmo para falar de Deus para essas pessoas. E algo que ficou em mim também, que me marcou muito, foi quando meu pai faleceu. Quando eu vi meu pai ali, os médicos dando choque, eu cheguei no hospital no momento que ele estava ali morrendo, e eu ouvi o nome dele, a gritaria, a correria, e eu falei, é meu pai. Na hora que eu pedi pro Fábio me erguer para poder ver no vidro, e eu vi os médicos ali tentando reanimar meu pai, dando aquele choque lá no coração, desfibrilador. E aí na hora que eu entrei ali, que não teve, né, eles não conseguiram reanimar meu pai, e aí que eu fui no quarto ver, naquele momento eu comecei a chorar e pedir perdão a Deus, porque eu olhava meu pai morto e eu vi o meu pai morto, e eu pedia perdão, eu falava assim, Deus, eu tô sem fé para dizer pro meu pai, levanta e anda. E não quer dizer que eu não tinha fé, olha o peso que às vezes a gente carrega, até uma culpa, porque não aconteceu naquele momento. O meu desejo maior era que meu pai tivesse naquele momento ressuscitado na frente do médico, não para provar nada para ninguém, mas para ter meu pai vivo. Ninguém ali está preparado ou quer perder alguém. Isso é um fato. E eu carreguei isso até o Espírito Santo me mostrar que não é porque eu não tinha fé, mas porque não era a vontade de Deus. Porque se fosse a vontade de Deus, podem ter certeza que o Espírito Santo teria me tomado de uma forma tão poderosa, porque o poder não é nosso, é dele, que eu teria feito a oração e ele teria levantado. Como ele faz até hoje, como existem casos até hoje, como tem cegos que são curados, como tem surdos que são curados, como existem coxos que são curados até hoje. Mas é tudo no tempo e alinhado à vontade de Deus. Então, às vezes, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Não faz parte do plano ou do propósito dele, porque se fizer aquilo que a gente pedir, vai se concretizar. E muitas vezes a gente alimenta falsas esperanças, expectativas e acaba se frustrando com Deus. Então, a gente tem que se frustrar não é com Deus, é olhar para dentro de nós e ver qual a área de transformação. E ver aquilo que a gente precisa ter regenerado, ter transformado para viver a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, para alinhar o nosso coração, que muitas vezes nos engana, alinhar com Ele, com a vontade dEle, porque assim todas as coisas que nós pedimos acontecerão. E isso é viver na dependência de Deus, não na dependência. Nós podemos desejar fazer planos? Claro que sim, mas se não estiver alinhado com a vontade de Deus, se for algo que for para ser pedra de tropeço nas nossas vidas, ela não vai acontecer. E agora sim, para finalizar, vamos lá em Lucas, né? Permanecendo lá em Lucas. Já saí aqui, estou em Salmo ainda. Lucas 4, o versículo 13. Agora é algo que chama atenção assim, para a gente estar observando mesmo, tá? E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Ausentou-se dele por um tempo. Aí, se ausentou por um tempo de Jesus, que é Jesus, imagina de nós, né? Então a palavra de Deus fala para a gente vigiar e orar todo o tempo, para a gente estar atento. Então que a gente esteja atento, porque às vezes nós tratamos uma área da nossa vida, mas às vezes a gente dá uma tropeçadinha ali,
e aquilo fica no nosso coração. Então que a gente esteja atento para que essas mentiras, para que essas tentações não entrem na nossa vida. E para isso a gente tem que se firmar dia e noite, todos os dias, meditar na palavra do Senhor. Meditar, gente, é o Salmo 1, é o Salmo básico que fala para a gente meditar na palavra do Senhor. E a gente precisa meditar na palavra do Senhor para a gente não ceder às tentações, para que Ele continue fugindo. Arreda-te, sai, Satanás. Ele foge de nós. E eu quero ler com vocês, então, para finalizando, né, com essa observação, 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Continue tendo fé no Filho de Deus, continue com a sua fé em Deus. A palavra é extremamente necessária e poderosa, mas se você usá-la de forma vã, você vai ter fé na fé, você não vai ter fé na palavra de Deus, você vai idolatrar a palavra, você vai saber a Bíblia de cor, mas você vai destituir Deus do seu trono, porque vai achar que você é que tem o poder, e o poder não é nosso, o poder é dele, a palavra é dele, a palavra não é nossa. A palavra é para nos instruir, mas o poder é dele. Então que a gente possa estar atento, aquele pois que pensa estar de pé. Magali, você que pensa estar de pé, cuidado para que você não caia. Você que está assistindo, a mesma coisa. Cuide, porque você está de pé, mas cuide para não cair. E se hoje você não está de pé, se o Espírito Santo te revelou alguma área, que o Senhor te fortaleça, que Ele possa agir de uma forma sobrenatural, com amor sobre a sua vida, que você consiga largar o pecado e não olhar para trás, que você consiga deixar para trás e que essa tentação seja realmente transformada e regenerada, que nunca mais volte a acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até o próximo encontro.